Sejam muito bem-vindos a este encontro sagrado de paz, silêncio e profunda renovação. Hoje preciso falar com vocês sobre algo que me envergonha admitir. Aos 46 anos, eu parecia ter 60. Não é um exagero, não é falsa modéstia, é a verdade. Minha pele estava murcha, minhas mãos tinham manchas que não correspondiam à minha idade. Eu me levantava cada manhã sentindo-me esgotado, como se o sono não servisse para nada. Meu corpo estava envelhecendo a uma velocidade que eu não conseguia entender. Eu era monge, vivia em silêncio, meditava horas, não fumava, não bebia álcool, não comia carne. Supõe-se que deveria parecer bem. Supõe-se que a vida monástica conserva, mas algo estava terrivelmente errado. E o que descobri depois? 5 frutas que um mestre de 93 anos me revelou em um monastério perdido entre montanhas, não apenas deteve esse envelhecimento, o reverteu. Minha pele mudou, minha energia voltou, meu corpo começou a funcionar como não fazia há anos. E hoje vou contar exatamente quais são essas frutas e como as incorporei na minha vida. Mas preciso que fiquem até o final, porque a quinta fruta foi a que mais me surpreendeu e a que produziu as mudanças mais visíveis. Tudo começou quando me olhei em um espelho depois de muito tempo sem fazê-lo. Nos monastérios não costumamos ter espelhos, não é algo que busquemos. Mas esse dia eu estava em um povoado próximo, em uma farmácia comprando algumas coisas básicas, e vi meu reflexo em um vidro. Eu parei, não me reconheci. A pessoa que me devolvia o olhar parecia muito mais velha que eu. Tinha olheiras profundas, a pele do pescoço estava flácida, as rugas ao redor dos olhos eram pronunciadas, as mãos pareciam secas, quase transparentes. Eu tinha 46 anos, mas esse reflexo me dizia outra coisa. Senti-me assustado. Não por vaidade. Um monge não deveria se preocupar com sua aparência. Mas o envelhecimento prematuro não é apenas um problema estético. É um sinal. É o corpo dizendo que algo não funciona bem por dentro, que as células estão sofrendo, que os órgãos estão sob estresse, que a vitalidade está escapando. E eu sentia isso, sentia-me velho. Minha energia se desvanecia como água no deserto. Custava-me concentrar na meditação, custava-me fazer as tarefas físicas do monastério que antes fazia sem pensar. Algo estava errado, e eu não sabia o que fazer. Foi então que ouvi falar do mestre Lin, um sábio budista de 93 anos, que vivia em um monastério nas profundezas das montanhas. O que me contaram sobre ele me pareceu impossível. Diziam que aos seus 93 anos irradiava uma vitalidade assombrosa, que se movia com agilidade, que sua pele tinha uma firmeza que não correspondia à sua idade, que havia dedicado sua vida não apenas ao estudo dos ensinamentos ancestrais, mas também ao cultivo do que chamava de frutas sagradas que cresciam nos jardins do monastério. Segundo as antigas escrituras que ele estudava, estas frutas tinham o poder de deter o envelhecimento e restaurar a vitalidade perdida. Honestamente, eu era cético. Frutas que detêm o envelhecimento. Isso soava como conto. Mas meu reflexo naquele vidro me perseguia, e a desesperação, como já aprendi nesta vida, tem a capacidade de abrir portas que o orgulho mantém fechadas. Viajei até seu monastério. Quando cheguei, entrei timidamente. Encontrei-o meditando em um jardim rodeado de árvores frutíferas. E quando abriu os olhos e me olhou, sorriu com um calor que me desarmou por completo. Pediu que me sentasse, perguntou meu nome, e eu, com a voz embargada, contei tudo. Disse-lhe que me sentia velho, envelhecido prematuramente, que não sabia o que fazer, que minha energia desaparecia, que havia ouvido falar de seus conhecimentos sobre as frutas anti-envelhecimento
e que vinha em busca de ajuda. O mestre Lin assentiu com compreensão. Disse-me algo que me surpreendeu. Disse-me que o envelhecimento prematuro pode ser difícil de aceitar, mas que sempre há remédios que podem revertê-lo. Disse-me que no monastério, desde pequenos, haviam-lhes incutido o conhecimento de como as frutas podem reverter e frear o envelhecimento, e que compartilharia comigo o que havia aprendido durante seus longos anos. Pôs-se de pé lentamente, levou-me caminhando pelo jardim, e rodeados dessa vegetação exuberante, com uma voz serena, cheia de conhecimento ancestral, começou a revelar-me as 5 frutas anti-envelhecimento que havia descoberto ao longo de sua vida. As 5 frutas que, segundo ele, podiam rejuvenescer tanto o corpo quanto a mente. A primeira fruta que me revelou foi o mamão. Permitam-me explicar por que esta fruta me impactou tanto. Eu conhecia o mamão, já o tinha comido algumas vezes, mas não tinha ideia do que continha. O mestre Lin explicou-me que o mamão é um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente para pessoas que passaram dos 40 ou 50 anos. Falou-me de algo chamado papaína, uma enzima potente que se encontra no mamão e que tem a capacidade de decompor as proteínas e facilitar uma digestão fluida. Explicou-me que, à medida que envelhecemos, nossa eficácia digestiva diminui e que a inclusão de mamão na dieta alivia os incômodos que se associam com a má digestão. 2 ou 3 fatias com regularidade podem melhorar significativamente a regularidade digestiva, mas isso era apenas o começo. Explicou-me que o mamão está repleto de vitaminas e minerais vitais, potássio, folato, vitamina E, vitamina A derivada do beta-caroteno, vitamina C, tudo isso em uma só fruta. Nutre a pele, reforça a integridade cardiovascular, fortalece a saúde ocular e revigora o sistema imunológico. Falou-me dos carotenoides dentro da polpa do mamão, que se transformam em vitamina A dentro do corpo, um fator fundamental para preservar a visão. E do rico arsenal de antioxidantes que previnem a degeneração macular relacionada à idade. E sabem o que me surpreendeu mais? Quando me explicou que o mamão é um componente crítico para fortalecer o sistema imunológico à medida que envelhecemos. Com a diminuição natural da resposta imune que acompanha o envelhecimento, o alto conteúdo de vitamina C e a abundância de carotenoides do mamão mantém a resiliência imune. Isso é fundamental para proteger-nos contra doenças e infecções que representam maiores riscos com a idade. Os antioxidantes do mamão, incluindo vitamina C, beta-caroteno e flavonoides, combatem o estresse oxidativo, montando uma defesa contra os radicais livres e frustrando o dano oxidativo em nível celular. Eu não sabia naquele momento, mas essa primeira fruta já estava mudando minha forma de entender a alimentação por completo. A segunda fruta que o mestre Lin me revelou tomou-me completamente de surpresa. Disse-me que eram as uvas passas. Eu não pude ocultar minha reação. Disse-lhe que não esperava que as uvas passas fossem um alimento tão importante, que sempre as havia visto como algo menor, um complemento, algo que você coloca em uma sobremesa e pronto. Estava enganado. Vejam bem, o mestre Lin explicou-me que, apesar do seu tamanho pequeno, as uvas passas estão repletas de benefícios nutricionais que são ignorados constantemente. São uma excelente adição a qualquer dieta equilibrada, especialmente para quem quer combater os sinais do envelhecimento. Um de seus benefícios mais notáveis é a capacidade para promover a digestão, graças ao seu alto conteúdo de fibra. Favorecem a saúde intestinal ao promover evacuações regulares e prevenir a constipação. Recomendou-me incluir de 3 a 4 colheres de uvas passas na minha dieta diária. Mas o que realmente me impactou
foi quando me falou dos benefícios cognitivos. Estudos indicaram que incorporar uvas passas à dieta com regularidade pode oferecer melhoras cognitivas. Isso é particularmente importante considerando a preocupação que todos temos sobre o declínio da memória com o envelhecimento. Os altos níveis de antioxidantes e fitoquímicos nas uvas passas ajudam a neutralizar o estresse oxidativo, um dos principais contribuintes para o declínio cognitivo. Advertiu-me que devia introduzi-las gradualmente na minha dieta, começando com uma pequena quantidade e aumentando pouco a pouco. Também me mencionou que as pessoas com diabetes devem buscar orientação médica antes de incluí-las, devido ao seu conteúdo natural de açúcar. As uvas passas também têm um rico conteúdo de potássio, essencial para níveis saudáveis de pressão arterial. A fibra dietética ajuda a controlar os níveis de colesterol. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition demonstraram o impacto positivo do consumo regular de uvas passas na regulação da pressão arterial. Além disso, contém boro, um mineral vital para manter ossos fortes. O boro desempenha um papel decisivo no metabolismo do cálcio, do magnésio e do fósforo, elementos-chave para preservar a densidade óssea. Pesquisas no Journal of Trace Elements in Medicine and Biology sublinharam sua importância na prevenção de transtornos ósseos, como a osteoporose. E há algo mais. As uvas passas são uma boa fonte de ferro, essencial para a produção de glóbulos vermelhos. O consumo regular pode ajudar a controlar a anemia por deficiência de ferro, mitigando a fraqueza e a fadiga associadas. Eu sofria de fadiga constante e nunca havia conectado isso com uma possível deficiência de ferro. A terceira fruta foram os limões. O mestre Lin disse-me que os limões foram aclamados durante muito tempo como uma potência nutricional e que seus benefícios se tornam ainda mais pronunciados à medida que as pessoas alcançam os 50 anos ou mais. Explicou-me que uma das áreas principais onde brilham é no controle da pressão arterial. O consumo regular de suco de limão fresco associa-se com uma melhor regulação dos níveis de pressão arterial. Isso é crucial, porque a idade frequentemente provoca um aumento natural da pressão e mantê-la em uma faixa saudável é fundamental para a saúde cardiovascular a longo prazo. Os limões também estimulam o sistema imunológico. Seu alto conteúdo de vitamina C reforça a capacidade do corpo para defender-se de doenças e infecções. À medida que superamos os 50, fortalecer o sistema imunológico torna-se imperativo. Além disso, promovem a saúde digestiva. Os ácidos e enzimas naturais presentes no suco de limão facilitam uma digestão mais suave, oferecendo alívio a quem experimenta incômodos digestivos. E uma melhor digestão não apenas alivia os problemas estomacais, mas melhora a absorção de nutrientes essenciais. Permitam-me explicar algo que me pareceu fascinante. O mestre Lin disse-me que os limões contêm uma fibra solúvel chamada pectina, que ajuda a regular o apetite e promover a sensação de saciedade. Isso tem especial importância para as pessoas idosas, já que a taxa metabólica tende a diminuir com a idade. E quanto ao envelhecimento diretamente, a capacidade antioxidante dos limões é formidável. Carregados de flavonoides, vitamina C e outros antioxidantes potentes, os limões servem como guardiões contra os radicais livres e o estresse oxidativo, dois instigadores principais do envelhecimento. Ao neutralizar os efeitos do dano oxidativo, freiam a trajetória do envelhecimento e mitigam o risco de doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Quando terminou de falar-me das 3 primeiras frutas, eu estava assombrado. Disse-lhe que desconhecia que esse trio de frutas podia dar tanto para a saúde, que a partir daquele momento as incorporaria na minha dieta.
mas que precisava conhecer as outras 2 frutas restantes. O mestre Lin sorriu. Disse-me que minhas palavras refletiam uma sede de conhecimento admirável, que era um prazer ver como abraçava a sabedoria da natureza com entusiasmo, e guiou-me para as 2 frutas que completariam a jornada. A 4ª fruta foram os kiwis, e aqui é onde não entendia algo fundamental. Eu sempre havia visto os kiwis como uma fruta a mais, algo que você come de vez em quando. Mas o mestre Lin ensinou-me que são pequenas maravilhas da natureza. Disse-me que com sua pele rugosa e seu interior verde e suculento, ensinam-nos uma lição sobre a humildade e a beleza interior, que a verdadeira beleza reside no coração, e assim como devemos olhar além da aparência externa do kiwi para descobrir sua doce essência, também devemos ver além das aparências em nossas próprias vidas. Mas além do ensinamento espiritual, os benefícios eram concretos. Os kiwis são abundantes em vitamina C, o que fortalece o sistema imunológico. Estudos publicados no Nutrients em 2015 mostraram que o consumo diário de kiwis pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, e melhorar os níveis de colesterol HDL, o colesterol bom, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. São uma excelente fonte de fibra para uma digestão saudável. Pesquisas demonstraram que os kiwis contêm enzimas proteolíticas, como a actinidina, que melhoram a digestão das proteínas. Um estudo no Advances in Food and Nutrition Research sugere que o consumo de kiwi pode melhorar a regularidade intestinal e aliviar a constipação. E seu conteúdo de antioxidantes oferece proteção contra o dano dos radicais livres. Um estudo no Journal of Food Science encontrou que os kiwis têm propriedades antioxidantes significativas, que podem combater o estresse oxidativo e reduzir o risco de doenças relacionadas à idade, como doenças cardíacas e câncer. E, finalmente, a 5ª fruta, a que eu estava esperando com mais ansiedade, a que resultou ser a mais transformadora para mim pessoalmente. O mestre Lin chamou-a de uma joia verde, que emana vitalidade e abundância. Era o abacate. Disse-me que na busca da harmonia e do bem-estar, o abacate se destaca como um tesouro nutricional incomparável. Sua carne cremosa abriga uma riqueza de benefícios que nutrem tanto o corpo quanto o espírito. É uma fonte incomparável de gorduras saudáveis, incluídos os ácidos graxos monoinsaturados, essenciais para manter uma pele radiante e flexível. Estas gorduras são aliadas na luta contra o envelhecimento prematuro, ao proteger as membranas celulares e manter a pele hidratada e protegida. O abacate é rico em antioxidantes, incluída a vitamina E, que combate o estresse oxidativo e o dano causado pelos radicais livres. Ao nutrir nossas células com estes antioxidantes, brinda-nos uma defesa inestimável contra os sinais do tempo. Falou-me de um estudo publicado no Food Research International, que realizou uma revisão exaustiva sobre os efeitos do abacate na síndrome metabólica. Os resultados sugeriram que o consumo de abacate pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL ruim, melhorar a sensibilidade à insulina e promover a perda de peso, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o abacate é uma fonte notável de potássio, vital para manter a pressão arterial em níveis saudáveis e promover a saúde cardiovascular. Ao nutrir o coração e os vasos sanguíneos, ajuda-nos a manter a vitalidade e a energia que precisamos para enfrentar cada dia. Quando o mestre Lin terminou de revelar-me as 5 frutas, ficou em silêncio um momento. Olhou-me e disse-me que agora recaía sobre mim a responsabilidade de tomar as rédeas, que o conhecimento sem ação é como uma semente que nunca se planta. Eu voltei para meu monastério
E comecei no dia seguinte. Incorporei as 5 frutas na minha rotina diária. Mamão pelas manhãs, 2 ou 3 fatias. Uvas passas como complemento na aveia, 3 colheres. Água morna com limão ao despertar. Kiwis depois da meditação do meio-dia. E meio abacate em algum momento do dia. As primeiras mudanças notei na digestão. Em menos de uma semana, meu sistema digestivo funcionava com uma regularidade que não havia experimentado em anos. Depois veio a energia. Sentia-me mais desperto, mais alerta, mais capaz de concentrar-me. A fadiga que me perseguia começou a retroceder. E depois, o que mais me importava, embora não quisesse admitir, a pele. Às 3 semanas, um monge jovem do nosso monastério disse-me que eu parecia diferente. Perguntou-me se eu estava dormindo melhor. Disse-lhe que sim, mas que não era só isso. Era o que eu estava comendo. Hoje tenho 51 anos e, honestamente, sinto-me melhor do que aos 46, quando vi aquele reflexo que não reconheci. Minha pele tem mais firmeza. Minhas mãos já não parecem transparentes. A energia que perdi voltou. Não toda. Não sou um jovem. Mas sim a suficiente para meditar com clareza, para trabalhar na horta sem me esgotar, para sentir-me vivo. Estas 5 frutas não são mágica. Não são uma cura milagrosa. São alimentos reais, com propriedades reais, respaldadas por estudos reais. Mas precisam de constância. Precisam que você as incorpore na sua vida diária. Não um dia, não uma semana, mas como um hábito permanente. Como uma decisão de cuidar do seu corpo, com a mesma dedicação com que cuida da sua mente ou do seu espírito. Se essa história ressoou com vocês, se sentem que alguma destas frutas poderia ajudar-lhes a recuperar a vitalidade que o tempo lhes tirou, peço-lhes algo simples. Deixem um comentário dizendo: eu usarei estas frutas. Ao escrevê-lo, estão fazendo um compromisso com vocês mesmos. Estão declarando uma intenção. E como qualquer monge sabe, a intenção é o primeiro passo de toda transformação. Se conhecem alguém que precisa ouvir isto, alguém que se sente esgotado, envelhecido, sem energia, compartilhem com essa pessoa este encontro. Às vezes a saúde não muda com tratamentos caros. Às vezes muda com uma mão no café da manhã. Deem um like para que mais pessoas possam encontrar esta informação. E se quiserem continuar explorando juntos este caminho de sabedoria, de cuidado consciente e de harmonia entre corpo e espírito, inscrevam-se e ativem as notificações. Estarei esperando por vocês no próximo encontro. Que cada fruta que levem à boca lhes recorde que estão escolhendo a vida, a vitalidade e a juventude que merecem. Até breve.